que era ir para Florianópolis e descobrir essa coisa nova que era jogar no Avaí. Futebol não tem limite de idade, nem para começar num profissional, quer dizer, 16 anos, 17, você já pode botar o guri na equipe principal, nem 36, 37, 40. É a condição física. É verdade. Se está bem fisicamente, jogador com 36 anos, como é a idade dele, não tem problema nenhum, ele vai jogar tranquilo aí. E o Sávio está bem, a gente sente isso. Pode jogar, tem jogador que joga até os 40 anos, né? Quer dizer, o jogador tem que saber parar quando ele tem que pensar na condição física. Pô, tá dando, eu estou com alegria para jogar, tá dando para eu correr, disputar os 90 minutos, tranquilo. Aí ainda não está na época de parar. Quando ele estiver cansado das pernas, as pernas estiverem pesando, aí ele tem que Evaristo, parar. como é que é esse negócio de parar e depois começar uma outra trajetória? Futebol só tem dois caminhos, não tem mais nada. Ou você para por vontade própria, ou acabam te parando. O técnico se tira do time. Essa que é a verdade, entende? Porque nós, que temos a infância no futebol, jogadores de pelada, de rua, de campos e tal, então nós levamos no sangue o futebol. A verdade é essa, né? Então, se a gente puder jogar até não poder mais, como se diz, nós vamos. Porque nós estamos fazendo uma coisa prazerosa, uma coisa que a gente ganha. Não é só o dinheiro, não. É porque a gente se sente realizado jogando futebol. O que o Sávio falou. Não é? A gente gosta, não é? Gosta do carinho das pessoas, disso tudo. E você tem a vaidade também de ver o teu nome na imprensa, entende? E a família vê. Isso tudo é muito importante. Agora, na realidade, o pior que existe no futebol é quando você quer e não pode. Não pode. Isso é a pior coisa que existe. Então, o homem, o jogador, ele tem que se preparar para deixar o futebol no momento que ele ainda é lembrado, entende? No momento em que ele ainda está sendo respeitado. Isso aí é a coisa fundamental, mais importante. Agora, se você disser para mim, mas qual é a idade para parar? Não tem. Tem um limite. Você parou com que idade? Eu parei com 34 anos, mas parei por causa de lesão. Uma lesão no joelho, e aí eu ficava muito prejudicado e eu já não fazia as coisas que o cérebro mandava fazer. E não tinha os recursos que a medicina esportiva tem hoje. Não, a medicina hoje evoluiu muito, aí é diferente. E a própria preparação do jogador, hoje a preparação do jogador que começa, totalmente diferente da época dele. Hoje o cara vira atleta mesmo, por isso é que ele tem uma longevidade muito maior do que de antigamente. Por falar nisso, professor, o senhor é um dos primeiros técnicos de futebol que vieram assim, com uma formação, vamos dizer, científica. Estudou educação física e foi treinador físico. Como é que é a evolução disso, assim, do conhecimento científico ali na lateral do campo, comandando uma equipe de futebol? Qual é o peso que isso tem hoje? Bastante, né? O Evaristo também, né? Também é formado na mesma faculdade minha, Escola Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil, também é. E, sem dúvida nenhuma, é importante a formação acadêmica, né? Para o desenvolvimento ali da sua profissão, da profissão de treinador. Então, é muito importante ali, nos dá um cabedal maior, né, uma experiência muito maior para você trabalhar e desenvolver a tua carreira, você sendo formado em educação física e sendo formado também em técnica de futebol. Isso é importante. E levam também vantagem aqueles que jogaram futebol, como é o caso do Evaristo. Eu também joguei futebol, joguei clube pequeno aqui no Rio de Janeiro, joguei no Olaria, joguei 58, 59, 60... Minha carreira foi curta, né? Mas a coisa importante do futebol antigo é que, por exemplo, eu joguei no Flamengo. O meu preparador físico era o meu treinador. Não existia o preparador físico. Por isso que nós, quando fomos deixando futebol, começamos a fazer educação física. Porque os treinadores, eles tinham que fazer o trabalho físico também.
Eu fiz no América, eu fiz no Fluminense. Depois é que começou a ser introduzido, até através da seleção, quando levou o Paulo Amaral, né? Começaram os clubes a se estruturar um pouco melhor, e aí já tinha o treinador, já tinha o auxiliar, que normalmente quem ajudava o treinador era o auxiliar, que era sempre um ex-jogador, que auxiliava nos treinamentos e tudo. Aí vieram os preparadores físicos, né? Então, nós deixamos de fazer o lado da preparação física, passamos a fazer só a preparação técnica, coletiva, os treinamentos e tal. Nós passamos a fazer isso. Agora, não resta dúvida que hoje o futebol teve uma mudança muito grande, porque entrou aí já outros segmentos da medicina esportiva. É o fisiologista, não hoje é? O fisiologista, né? Hoje já tem uma série de coisas que vão ajudando, quando não atrapalham. A verdade é essa. Porque você sabe que no futebol, dentro do futebol, todo mundo tem aquela coisinha de técnico. Todo mundo é um pouco de técnico. É um pouco de técnico. Então, às vezes, você dentro de um clube, você se encontra com pessoas que te ajudam por um lado e te prejudicam por outro. Porque falam demais e falam coisas que não deveriam falar, que pertencem somente ao treinador. Essa aqui é a grande verdade. Verdade que fica escondida, que as pessoas não gostam que se diga, mas que tem que se falar, entendeu? A grande verdade é essa. Cada um na sua. O treinador não vai se meter no trabalho do preparador físico, vai apenas observar e tal. Como o preparador físico não pode se meter no trabalho do treinador. Agora há uma certa rebeldia assim, de alguns jogadores. Por exemplo, é famosa a postura do Gerson, né? O Gerson fumava, não gostava de treinar e chegava em campo, jogava a bola, aqueles passos maravilhosos que ele dava e resolvia a coisa. Ainda há espaço para esse tipo de jogador? Não há mais espaço. Eu vou te explicar por uma razão muito simples. O Sávio foi meu jogador. Ele foi meu jogador no Flamengo. Começando garoto, chegou animado, empolgado. Quantos quilos? Tudo bem. Então, ele tinha uma agilidade e uma velocidade muito grande. Ele era um jogador técnico, ele driblava muito bem. Entende? Então, o que aconteceu com ele? Com o tempo, ele foi ficando mais técnico, mais habilidoso e tal, mas foi diminuindo um pouquinho a condição física dele, entende? Então, você vê ele jogar e ele jogava muito até para ele mesmo, resolvia os problemas. Hoje ele joga mais pela experiência, pelo conhecimento, mais para a equipe, entende? Por quê? Porque já não tem a mesma velocidade, não tem a mesma resistência, não tem a mesma força. Entende? Mudou a forma de jogar. Não, mudou a forma de jogar. Que é o que alguns jogadores que chegaram longe, porque eles tiveram essa capacidade de se adaptar ao seu próprio organismo, entende? Então, saber utilizar o aprendizado que eles tiveram, que é muito grande. E há outros jogadores que não, que eles insistem em jogar da mesma maneira. Que jogavam antes. Eu fui treinador, eu dizia para o cara, rapaz, você não pode apostar corrida com ele, você já não tem mais a mesma velocidade. Não é? Você tem que fazer a bola correr mais e tal. Então, isso acontece muito no futebol. É muito comum, né, o jogador não evoluir mentalmente e não saber se analisar. Você tem que se adaptar a cada momento. E o Gerson jogava daquela maneira porque era naquele momento que se jogava assim. Então, hoje você não vê nenhum jogador fumando dentro do vestiário. O jogador sabe que é importante não fumar para a saúde dele, para a preparação. Dificilmente tem um jogador que fume. Esses últimos anos aí eu tenho trabalhado em vários clubes, né? Que eu não vejo jogador nenhum fumar, nenhum jogador, mesmo fora dali. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. O assunto de hoje é a globalização do futebol brasileiro.